esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Esperado que me faria. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Oi, oi, gente, bem-vindos. Este é o UFC Live para você que nos acompanha ao vivo pela página do Facebook do Grupo de Jovens Unidos pela Fé em Cristo. Excepcionalmente nesta semana, nesta quarta-feira à noite, estamos nos encontrando. Nós nos encontramos todos os sábados, mas devido às atividades dessa Semana Santa, respeitando a programação da nossa paróquia, nós estamos nos encontrando hoje com o tema Semana Santa, tempo de reflexão. Nós queremos acolher você que nos acompanha, seja do grupo de jovens UFC, seja do grupo de jovens de tantos grupos que temos aqui na nossa diocese, nesses 4 setores desta igreja particular. Muito obrigado pela sua interatividade de fé. Compartilhe conosco para que nós possamos chegar então no coração do povo. E é claro que nós queremos pedir permissão para poder entrar na sua casa, para estarmos em comunhão fraterna nesse momento. Esse encontro vai ser muito especial. Tire as suas dúvidas, comente aqui nos comentários, aqui embaixo, de onde que você fala, de que grupo você é, se você tem alguma dúvida, interaja conosco. Nosso encontro de hoje, muito especial, quem está conosco, o Eduardo Zapotoski na música, coordenador do grupo de jovens UFC e também membro do Ministério Ângelos. Padre Marciel, nosso pároco, também está conosco, vai estar fazendo a reflexão. E também o Fabrício, coordenador do grupo de oração da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Jacupiranga, estará também junto conosco nesse encontro. Eduardo, terceiro encontro, meu querido. Seja bem-vindo, que bom estar com você. Igualmente, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à terceira live do UFC. Deixe seus comentários e é isso aí. E é claro que nós queremos acolher o pessoal que também está chegando aqui conosco. Tem gente nos acompanhando aqui. Quero deixando a sua participação. O Cauã Marsura está com a gente, a Margarete também está acompanhando, a Vanessa Guedes também está junto conosco, o Juan Luiz também está junto conosco. Bem-vindo, Juan! O Cauã Rodrigues também está conosco, a Neia Felipe Braga, também minha tia de Jacupiranga, também está acompanhando. Bem-vinda, Neia! Vânia Silva, bem-vinda! Oi, Chayane Nagasawa também está junto conosco, dando boa noite
para nós, bem-vinda. Antônio Júnior também, coordenador do UFC, também canta do Ministério Ângelos, está junto conosco. A Nicinha também está com a gente, nos acompanhando. Bem-vinda, Nicinha. A Lídia, Cida Guedes, o João também está conosco. Gente, muito obrigado pela sua interatividade de fé. Vamos cantar Acolhendo esse Povo, Eduardo? Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Alá. Vai, aperte o like e vamos compartilhar. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Alá. Vai, aperte o like e vamos compartilhar. E é isso mesmo, aperte o like, vamos compartilhar para poder entrar no coração do povo. Eu quero acolher com muito carinho o Padre Marciel, nosso pároco. Hoje vai estar fazendo esta reflexão, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos, um pouco sobre essa Semana Santa que nós já começamos, estamos vivendo. E eu não poderia também deixar de agradecer, Padre, o apoio que o senhor vem dado para nós. Bem-vindo. Obrigado, Eduardo. E só um pouquinho antes de cortar o senhor, já cortando, eu queria compartilhar um pouquinho do Domingo de Ramos. Muito emocionado, bem como também os nossos paroquianos. A atitude que a igreja, a paróquia de Cajati teve, o senhor ir até as casas, eu acredito que emocionou muitas pessoas, abençoando os ramos, as casas, os paroquianos. Claro que, infelizmente, a gente não consegue ir em todas as casas, mas foi muito nobre essa atitude de missão. Eu queria saber do senhor um pouquinho o que passou pela sua cabeça, no seu coração. Esse momento já aconteceu alguma vez na sua caminhada como sacerdote? Quando o senhor comenta, nós temos algumas imagens do senhor abençoando as casas. Pode compartilhar conosco? Sim. Esse foi um momento único, assim, de ir nas casas, porque essa situação que nós vivemos também é uma situação única. E em momentos assim, né, em momentos que é difíceis, em momentos de crise, eu acho que a gente tem que pedir a Deus que nos dê a sabedoria, porque ninguém pode aprisionar, na verdade, o Evangelho, né? Não é um vírus que vai aprisionar o Evangelho e a expressão da fé, né? Então, se as pessoas não podem ir até a igreja, então, de alguma maneira, a igreja tem que ir até o povo. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei de ir. Então, aqueles que, na leitura do Êxodo, né, de amanhã, né, vai dizer que um anjo passava, só que aquele era um anjo exterminador, né? Agora aqui não. Aqui é a graça de Deus que passou, e as casas onde estava marcada, né? Infelizmente a gente não podia abençoar a casa que não estava marcada. Por isso que é muito importante a gente os sinais, os símbolos, sabe? A gente não deve ter vergonha de mostrar que somos católicos, né? Então, as casas que tinham o símbolo e a gente passou, nós abençoamos, né? Mas aquelas que não tinham, mesmo que a gente quisesse abençoar, a gente não tinha como, né? Mas foi muito interessante, foi muito forte, assim, muito simbólico. Pessoas se emocionavam, pessoas choravam, né? Então foi um momento bem, vou dizer assim, um momento bem de Deus, de ter ido e ter feito isso. E nós acolhemos você, Padre. Nesse momento, eu e o Eduardo, nós vamos fazer um momento de oração. Logo depois nós vamos para a reflexão e depois para o Fé em Partilha. Então seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui conosco. Vamos então cantar, convidando que você, onde quer que esteja, se puder colocar a mão no seu coração, inclinar sua cabeça e juntos possamos nos colocar em oração neste momento, cantando. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa.
somente em ti colocarei minha esperança. E é nessa esperança que nós queremos colocar minha alma achou descanso. Eu lhe convido que você vá se colocando em oração. Eu pude respirar. Possamos encontrar realmente o amor de Deus em nossa vida. Minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa saúde, por tudo que vens fazendo em nossa vida, nos protegendo, nos colocando diante de tua presença. Que neste momento você possa colocar a tua família, a tua cidade, o teu grupo, os profissionais de saúde, que nós possamos, de fato, nesta Semana Santa, estabelecer este vínculo de amor, de fé, de espiritualidade, nos colocando para dentro de nós. Toda a espiritualidade, todo o amor de Deus, que é o poder mais extraordinário que nós podemos sentir. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que vens fazendo. Queremos colocar a nossa juventude, queremos colocar os religiosos, queremos rezar também pelas vocações, queremos, sobretudo, agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Graças te damos pela família, pelo dom da nossa vida e por tudo que vens fazendo para o nosso bem, para que possamos caminhar cheios de coragem, de fé e confiança. Obrigado, Senhor Jesus. Estamos então reunidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de passar agora a palavra para o Padre Marcel. O tema, você pode ver aqui na nossa live, Semana Santa, tempo de reflexão. Vamos então tocar uma música pedindo que o Espírito Santo de Deus possa iluminar esse momento, Eduardo? Vamos. Vamos pedir então muita luz. Padre, por favor, fique à vontade, tá bom? Seja bem-vindo novamente. Vem, Espírito Santo, vem iluminar. 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 Muito bem. Primeiramente, é uma alegria estar aqui, né, nessa live com vocês, né, com todos que nos acompanham, principalmente com os jovens do UFC, Eduardo. Né. O tema sugerido, Semana Santa, justamente porque nós estamos na Semana Santa. Essa é a principal semana para a igreja. Muitas pessoas, eu sempre tenho repetido isso, muitas pessoas, elas
se perguntar qual a festa mais importante da igreja, qual a festa mais importante da fé, muitas pessoas católicas que até são bem, que frequentam a igreja bem, às vezes não conseguem responder de primeira. Muitos acreditam que é o Natal a festa mais importante da igreja. De fato, o Natal é uma festa que, em termos civis, né, ela acaba se tornando uma festa em que dá a impressão que ela é a festa mais importante. Mas, na verdade, mesmo, a festa mais importante da igreja é a Páscoa. Então, é a festa mais importante. Como ela é a festa mais importante, então ela tem também a maior preparação para ela, que é o tempo da Quaresma. Então, para se preparar para a festa da Páscoa, nós temos a Quaresma inteira, 40 dias, que é um número simbólico, né? É um tempo suficiente para a gente se preparar para celebrar esta festa. E essa festa, então, é o desfecho da Semana Santa, dessa semana que nós estamos vivendo. E aqui, nessa semana, nós refletimos o acontecimento mais importante de tudo, de toda a nossa fé, né? Que é a paixão, né? Ou seja, o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor. Não dá para meditar uma realidade e esquecer de outra. Não dá para meditar apenas o sofrimento de Jesus, a paixão, portanto, a morte dele, se a gente não medita também a ressurreição. Assim como não dá também para a gente falar da ressurreição se a gente não falar da paixão e da morte do Senhor. Quando ele aparece ressuscitado, no domingo da ressurreição, quando ele aparece para os seus discípulos, então ele aparece ressuscitado, os seus discípulos estão trancados com medo, e aí ele aparece e diz, sou eu mesmo, e mostra a mão, né, mostra o lado, mostrando então que é ele mesmo que é o crucificado. Então não dá para falar de Jesus ressuscitado sem falar do crucificado. E não dá para ficar na crucificação se a gente não falar também da ressurreição. Então, essa semana é a semana mais importante, porque a gente medita quando, então, o nosso Salvador dá a sua vida, oferece a sua vida por nós. É claro, tudo que acontece nessa semana, ela também a gente compreende melhor se a gente olha para a vida de Jesus. É o desfecho da vida de Jesus, né? A carta aos Filipenses vai nos dizer que Jesus Cristo existindo em condição divina, ou seja, sendo igual a Deus, sendo Deus, ele deixou essa condição de lado e se tornou humano. Se tornou humano e se tornou servidor. É por essa razão que também a gente vai ouvir muito falar, vai resgatar um texto lá de Isaías, que é do servo, o servo chamado servo sofredor, né? Porque Jesus assume a condição de servo, de servidor. E qual é a razão? Por que Jesus assume a condição de servo? Porque a gente diz que ele é amor, né? E o sinal que se ama é o sinal que se serve, né? Quem serve, mostra que ama. Quem não serve, quem quer ser servido, mesmo que ache que ama, né? Mesmo que diga que ama, mesmo que tenha belas palavras de amor, mas, no entanto, não ama. Porque quem ama, serve. É por essa razão que, na Quinta-feira Santa, que é a celebração de amanhã, né? Só recordando que amanhã nós iniciamos o Tríduo Pascal, vocês vão poder prestar atenção, né? Com certeza vocês já participaram, mas é uma única celebração. Então, amanhã nós iniciamos o Tríduo Pascal com a Quinta-feira Santa, que é a instituição da Eucaristia, e é lido o Lava-Pés. Ontem eu estive conversando um pouco numa live sobre o Lava-Pés, gostaria só de retomar. O Lava-Pés dá o sentido da ceia do Senhor, que é Deus
que vem e se coloca a serviço. Né? Então ele lava os pés nesse sentido, de se colocar a serviço. Deus se coloca a serviço do ser humano para mostrar para o ser humano que o caminho do amor é o caminho do servir. Então na ceia do Senhor, na missa de amanhã, nesse primeiro dia do Tríduo, né, nós temos então o Evangelho do lava-pés. De fato, se a gente quer aprender a amar, a gente deve aprender a servir. Né? Porém, a gente deve aprender a servir não de qualquer maneira, né? Porque a gente pode servir também com interesse, querendo, esperando receber algo. Né? Mas o que essa semana nos mostra é que o Senhor nos serviu. Né? E justamente nesse servir-nos, ele mostrou o seu amor por nós. Eu fico maravilhado porque geralmente, quando eu falo para os jovens, eu costumo fazer a seguinte reflexão: onde você estava quando Deus te chamou à vida? Onde você estava? Quer dizer, foi você que num determinado momento disse assim, sabe de uma coisa? Agora eu vou viver, agora eu vou ser, agora eu vou existir. Não, não foi. Foi Deus que te chamou à vida. Veja, Ele que te deu a vida, na verdade. É Deus que nos dá a vida. Ele nos dá a vida e depois Ele nos dá tudo que nos cerca. Tudo isso que nós temos, que nós somos, é dom de Deus, é presente de Deus. E depois Deus vai também, vai nos mostrando, vai nos revelando muitas coisas. E quando nós meditamos a paixão do Senhor, nós aí vamos descobrir que nós somos tão aceitos por Deus. Nós somos muito aceitos por Deus. Você sabe que um dos grandes problemas das pessoas e dos jovens é a questão da aceitação. Esse é um dos grandes problemas. Se a pessoa não resolver esse problema da aceitação, isso daí dá um problema danado na vida toda da pessoa. Às vezes a pessoa não se aceita, não aceita o próprio corpo, a pessoa não aceita a sua família, não aceita a sua história, quer esconder. A pior coisa que tem é quando a pessoa não aceita. Eu não aceito meu pai, eu não aceito minha mãe, eu não aceito a minha vida, eu não aceito meu corpo, eu não aceito, né? A não aceitação, mas o descobrir, o fazer a experiência, né? E essa semana, a Semana Santa, o Tríduo Pascal, a meditação da morte do Senhor, nos leva a perceber que o Senhor nos ama e nos aceita do jeito que nós somos. Quando nós descobrimos essa verdade, quando descobrimos que nós somos totalmente aceitos do jeito que nós somos por Deus, isso nos dá uma libertação enorme, né? Feliz o jovem que descobre que ele é amado, é aceito, não por alguma coisa de bom que ele tenha feito, não porque Deus o chamou, porque Deus o chamou no amor, e porque Deus deu em Jesus Cristo a sua vida, né, na cruz, até a última gota de sangue. Então esse tempo da Semana Santa nos ajuda a refletir isso. Quando nós descobrimos essa verdade, como diz a história, ninguém nos segura, né? Porque a gente descobre que a gente é amado. Independente da família que a gente tenha nascido, a gente é aceito. Independente do pai que nós tivemos, independente da mãe que nós tivemos, independente dos irmãos que nós tivemos, independente da situação, nós somos aceitos, nós somos amados. E Jesus Cristo nos revela que nós somos filhos de Deus. Eu me criei no sítio. E aí, depois que eu me tornei padre, então, às vezes as pessoas iam comigo no sítio, a nossa casa é no morro, e dá para ver uma planície, umas serras lá no fundo, é um lugar bonito. E daí, quando alguém ia comigo e ficava curioso, saber, escuta, mas qual é onde está aí, até onde vai o sítio de vocês? Eu dizia assim, olha todo esse horizonte aí, tudo isso daí é do meu pai. E a pessoa no começo acreditava, né? Mas na verdade eu estava brincando. Porque, na verdade, tudo que existe é do nosso Pai Celeste. Tudo existe é do nosso Pai, o Criador. E nós somos filhos dele. Então, quer dizer, é maravilhoso tudo isso, né? Ele é o Criador de tudo.
E nós somos filhos dele. Então a meditação da paixão, do valor que nós temos aos olhos de Deus, que é manifestado agora na morte do Senhor, na ressurreição do Senhor. A meditação de que a vida, ela é aqui, mas para além daqui, e a ressurreição do Senhor nos mostra isso. Isso faz com que nós nos sintamos filhos de Deus. Como diz uma música que os jovens gostam de cantar, que maravilha ser um filho de Deus. Mostra que somos filhos de Deus. Eu não sou o dono do mundo, né? Mas eu sou filho dele. Né? E nessa Semana Santa, nós vemos isso. Mas nessa Semana Santa nós vemos também que a gente, como filho de Deus, quando a gente descobre que a gente é filho de Deus, quando a gente descobre que a gente deve servir, mas no amor, né? Porque somos amados, então nós servimos. E quando a gente descobre isso, a gente descobre que também que a gente precisa aprender também a enfrentar a cruz que existe na vida, os sofrimentos que existem na vida. Às vezes até por amor, e muitas vezes por amor a gente tem que enfrentar os sofrimentos da vida. A gente aprende isso. Então a gente não fica correndo das responsabilidades, porque toda responsabilidade também traz uma dose de sofrimento. Se você quer ser responsável, se você quer... Porque muitas vezes as pessoas, né, alguns jovens, né, muitas vezes têm uma dificuldade para assumir as responsabilidades da vida. Porque sabe que se assumir a responsabilidade da vida vai ter sofrimento. Né? Vai ter sofrimento. Se você decide, né, não, agora não eu vou procurar, eu vou me empenhar para estudar, ou daqui a pouco eu vou arrumar um trabalho, porque eu quero então não depender mais dos meus pais. Mas isso traz uma dose de sofrimento. Se você decide na sua vida, eu vou casar, tem que assumir, entende? Então, a cruz do Senhor nos ajuda a pensar que, por amor, nós temos que assumir as responsabilidades da vida. E junto com as responsabilidades da vida, vem também a cruz, né, os sofrimentos que a gente tem que enfrentar. Tudo isso, né, na Semana Santa nos ajuda a pensar. Quer dizer, aquelas situações de sofrimento na nossa vida, que muitas vezes a gente não compreende, então a gente aprende a olhar para a cruz, né, e confiar e colocar nos pés da cruz junto com o sofrimento de Jesus. Né, nós vamos aprendendo a isso. E à medida que nós vamos fazendo isso, a gente vai percebendo que o próprio sofrimento vai adquirindo um outro significado. Quando a gente assume os sofrimentos que a vida nos traz com o olhar da fé, esse sofrimento se transforma. Mesmo nas situações de mal. Veja, não é que Deus queria que Jesus sofresse na cruz. Porque a cruz em si mesma ela é um mal. É fruto do egoísmo humano. Tá certo? A cruz era o lugar do... Vocês veem esses outdoor, né, onde tem a propaganda? Então, a cruz era uma propaganda maligna, era uma propaganda do mal, feito pelo Império Romano e por outros impérios, para mostrar assim, ninguém faça o que essa pessoa fez. Né? Então, a cruz em si mesma é um mal. Mas como Jesus enfrentou por amor, por obediência ao Pai, para não fugir do projeto dele, como uma responsabilidade dele para salvar o mundo, isso se transformou, então, no maior bem da história, que é a ressurreição. Então, veja, Deus não quer o mal. A cruz nos ajuda a refletir sobre isso, né? E essa Semana Santa nos ajuda a refletir sobre isso. Deus não quer o seu mal. Mas o mal existe. Porém, a gente pode ficar chorando, se lamentando pelo mal. Escolha. Né? Prostrado, caído, se lamentando, maldizendo a vida e a Deus. Ou a gente pode assumir o mal, né, assumir as consequências do mal, aliás, com o olhar da fé, confiando no amor que Deus tem por nós, confiando que Ele nos ama. E assumir isso com fé. Com o tempo, esse sofrimento, ele também se transforma. E a gente vai tirar... Deus é capaz do maior mal, e olha que o maior mal que existiu na história foi matar Jesus. Então, Deus consegue, do maior mal, quando é assumido com fé, transformar num bem maior. Então, a cruz é semelhante à história, diz que ostra feliz não produz pérola, né? Diz que a ostra, ela tem uma carne muito, muito mole dentro do seu casco, né? E aí, quando entra uma areia, ela precisa trabalhar essa areia
e aí conforme ela vai trabalhando essa areia, essa pedrinha, essa areia vai machucando ela, e deste mal, que foi uma areia que entrou lá dentro, ela transforma numa pérola. Pelo menos foi essa uma explicação que eu ouvi uma certa vez. Não sei se corresponde totalmente à verdade, mas, no entanto, tem um ensinamento profundo aí. De um mal, ou seja, de uma areia que entrou, né, ela trabalhou e transformou numa pérola. A fé em Jesus, a fé que ele deu a sua vida por nós, a fé em Jesus que enfrenta a cruz, né, que ele nos ama, pode fazer toda a espécie de mal que muitas vezes entra na nossa vida se transformar num bem maior. Isso é um pouco, somente um pouco, do que essa Semana Santa nos ajuda a refletir. O amor de Deus, ele é maravilhoso, né, Padre? E nós, como católicos cristãos, a gente tem está vivendo um momento muito forte para a nossa igreja que nos faz refletir um pouco sobre a nossa vida, os nossos atos. E eu acredito que muita gente aqui tá comentando, falando sabe as palavras, Padre Marciel. Tem algumas perguntas aqui, Padre, que eu acho que dá pra gente tá conversando agora, antes da gente entrar no Fé em Partilha, um pouco sobre a Semana Santa, mais voltado para algumas questões da nossa liturgia em si. Mandaram uma pergunta aqui. Essas perguntas foram mandadas, gente, previamente no grupo do WhatsApp do UFC. Nós colocamos a enquete e as pessoas mandaram algumas perguntas para tirar dúvidas. E é claro que às vezes é uma pergunta simples, mas a gente não sabe responder. E acho que esse momento vai ser muito válido. Padre, tem uma pergunta aqui. Por que se cobre as imagens durante a Quaresma, a Semana Santa? Essa é uma tradição da igreja. Agora, primeiro que toda a igreja ela tem que ficar despojada, né, nesse tempo. Então ela volta-se para o essencial. Então os santos fazem parte da nossa fé, né? Então, olhando os testemunhos dos santos e tudo, e é impressionante, né? Porque ler a vida dos santos, a gente vai ver que os santos foram aqueles que souberam viver o serviço. Você pode procurar qualquer santo, ele foi um servidor, né? Então, e você pode procurar qualquer santo, ele foi alguém que amava profundamente, que meditava profundamente a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor, né? Então, o sentido de cobrir as imagens, porque agora está convidando para a igreja novamente voltar para o seu centro, né? Porque a partir do seu centro, tudo adquire o sentido, inclusive os santos na igreja. Então é por essa razão. Despojamento e voltar ao central da fé, para depois a gente conseguir ver novamente, até mesmo os santos, de uma maneira nova, com mais conteúdo. Nós temos mais uma pergunta aqui, para esclarecer um pouquinho, sobre o jejum durante a Quaresma, sobre comer carne ou não comer carne, quais são as orientações da igreja para esse momento desse tempo que estamos vivendo? A igreja prescreve o jejum, né? Os dias de jejum geralmente é quarta e sexta-feira, né? E no tempo da Quaresma intensificar mais. O jejum obrigatório, né, pela igreja, então na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, né? Amanhã quinta, na outra sexta-feira. Então aí é pedido para fazer o jejum, né? Geralmente o jejum se torna mais obrigatório e facultativo para quem tem menos de 18 anos, até os 59 anos, depois de 60 anos também já é mais facultativo, né? E a pessoa tem que fazer o propósito, a questão é a tradição de não se comer a carne, mas também não adianta nada não comer carne, porque se for para comer outra coisa, eu conheço alguns lugares que as pessoas não comem a carne, né, mas é o dia de comer o bacalhau, entende? Daí as pessoas comem demais, então não tem sentido, né? Mas os dias de jejum, então,
é quarta e sexta-feira, que é o dia da gente retirar esses alimentos pesados e tudo mais e ficar com o básico, ou fazer o jejum mesmo. A pessoa tem várias formas de jejum. Tem o jejum pão e água, né? Tem o jejum total, somente com a água. A água é sempre aconselhável permanecer. Bem, muito bem. Nós vamos então, antes de passar para o momento do Fé em Partilha, vamos acolher o pessoal, Eduardo, que está aqui acompanhando conosco. Vamos ver, nós já voltamos com o padre, com o Fabrício no Fé em Partilha, querendo acolher de modo especial a Marisa Camargo, está com a gente. Bem-vinda, Marisa. O João Plácido também está aqui acompanhando conosco. Bem-vindo, João. O João está falando aqui que o sangue de Jesus derramado na cruz por nós lave os nossos pecados. A Zita também está conosco aqui, dizendo que foi lindo o momento da bênção dos ramos. A Margarete também está dizendo que foi um momento também muito lindo e fortalecedor. Aqui a Marisa Camargo também, dizendo que também foi um momento muito abençoado. O João Plácido também está aqui com a gente. Ele está dizendo que nunca imaginamos que um dia ficaríamos longe uns dos outros sem nos encontrar em comunidade por amor. Estamos nesse momento então de crise na saúde pública e esperamos em Deus que possamos então todos estar juntos. Obrigado pela sua interatividade, tá bom, João? A Margarete diz aqui, longe dos olhos, perto do coração. Nós também temos pessoas nos acompanhando nesse momento aqui, deixando o nosso abraço, deixa eu ver aqui na outra tela, acolhendo a Gina, que também está nos acompanhando, o Padre Danilo Franco, cura da Catedral São Francisco Xavier, também está nos acompanhando. Grande abraço, Padre. O Iago também está conosco, a Ana Carolina também está junto conosco, a Cristina, bem-vinda, Cristina. A Andressa Feitosa, psicóloga, esteve conosco no sábado. Bem-vinda, Andressa. Seja muito bem-vinda. Também quero cumprimentar a Anael Marcela, está conosco. A Anael, ela é da paróquia Nossa Senhora do Rocio de Iguape. Gente, obrigado pela sua interatividade. Nós vamos agora, nesse momento, eu quero aproveitar aqui e acolher o Fabrício Oliveira. O Fabrício, ele é coordenador do grupo de oração da Renovação Carismática de Jacupiranga, estará junto conosco nesse momento, que é o Fé em Partilha. O Fé em Partilha, você que nos acompanhou no último encontro, funciona assim. É um quadro que nós vamos dar início em nossa live, onde nós vamos discutir assuntos do tema por meio de alguns subtemas. Então, só terminando de acolher aqui o Fabrício. Bem-vindo, meu irmão. Opa, obrigado, Eduardo. Obrigado ao Padre Marcel, nosso irmão aí também do Ministério. Então é com muita alegria que ontem, essa semana, o Eduardo entrou em contato comigo, né? Fiquei muito feliz pelo convite, né? Essa oportunidade de estar desse jeito novo, né? Nós estamos descobrindo que, como diz eu não me lembro muito bem não sei se foi o bispo mesmo ou até o Papa, que disse que a internet é um outro continente que deve ser explorado, né? Então nós estamos nessa exploração desse novo continente, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida, obrigado a todos aí. Vamos seguindo, se Deus quiser. Muito bem, então nós vamos dar início então ao Fé em Partilha, então esclarecendo as pessoas, nós queremos que você comente, dê a sua opinião, faça as suas perguntas, que no final de cada bloco eu vou colocar uma situação que foi colocado nos comentários, ou se você está no grupo do WhatsApp do UFC, pode estar mandando no grupo, ou se quiser em uma maneira mais restrita, pode estar me mandando essa mensagem, os jovens do UFC. Você que não é do grupo de jovens, pode estar mandando as perguntas e comentando aqui nos comentários da nossa live. O Fé em Partilha de hoje, o tema será Semana Santa, Tempo de Reflexão. Os subtemas nós vamos tratar em relação a
alguns pontos da via sacra. Vai funcionar dessa maneira. O nosso irmão Fabrício, ele estará compartilhando do ponto de vista bíblico o que a Sagrada Escritura nos diz a partir do subtema, e o Padre Marcel estará comentando sobre um tema um pouco mais da nossa realidade. Então, vamos ao primeiro bloco. O significado da cruz na nossa vida, gente, na vida de todos nós, acreditando em seu poder redentor que ela tem em nossa vida, o madeiro da cruz é um lugar, um itinerário para alcançar grandes resultados e, ao mesmo tempo, saber lidar com a dor, sofrimentos e momentos difíceis. O primeiro caso para essa discussão será: Jesus carrega a sua cruz. Quem vai abrir, então, esta discussão será o Fabrício. Em sequência, nós teremos os comentários do Padre Marcel e as considerações finais do Fabrício. Comente aqui o que passa pela sua cabeça, o que nós vivemos quando escutamos Jesus carrega a sua cruz. Fabrício, por favor. Então, escutando o padre dando início, né, na partilha da Semana Santa, eu estava aqui pensando assim, né, o quanto foi e o quanto naquela época era uma forma tão humilhante de ser condenado, né? Então, além de você morrer na cruz, ou seja, ser crucificado, você passava por toda a humilhação de caminhar um trajeto carregando a sua cruz. Então, era algo que, para a sociedade na época, era um escândalo, né? E era uma forma de dizer, olha, essa pessoa foi merecedor desse castigo. Então, Jesus carregando a cruz e sobre si, aquele que não teve pecado e sobre si carregou aquela cruz, penso que naquele momento que ele estava carregando e olhando aquele povo ao lado, toda a sua flagelação naquele momento também, antes um pouco de ser colocado a cruz nas suas costas, ele foi flagelado, né? Então naquela época se açoitava o condenado antes, né? Como fizeram com Jesus, né? Teve muitos açoites. Então ali mesmo, muitos condenados à cruz, eles eram ali, já morriam ali, porque não aguentavam os açoites. E aqueles chicotes que eram na época do Império Romano, ele era feito com pontas de metais, com pontas de ossos, né, de animais, que eram para perfurar o corpo do condenado. Então, imaginando tudo isso, olhando nesse aspecto assim da forma em que humilhante desse caminho do Calvário e dessa carregar a sua cruz, carregar o seu pecado, né? Com a partilha. Essa foi essa partilha que me veio assim no coração nesse sentido do Jesus carregando a nossa vida, a nossa cruz também. Com a partilha do Fabrício, a gente pode também colocar em reflexão de que muitas são as cruzes que a juventude de hoje em dia carrega. Assim como Jesus carregou sua cruz naquele momento em que estava completamente esgotado, machucado, cheio de sangue, muitos jovens hoje em dia carregam a sua cruz. Gostaria que você comentasse um pouco aqui nos comentários, acolhendo aqui as pessoas que estão nos acompanhando, o Guilherme Martins e o Padre Alessandro também, da paróquia de Eldorado, também nos acompanha. Bem-vindo, Padre. Agora eu passo a palavra ao Padre Marcel, que vai dar uma reflexão com base da nossa realidade, as cruzes da nossa juventude. Então, eu estava primeiramente pensando aqui que Jesus ele assume, né, a sua cruz. Embora tenha sido imposto a ele, mas ele tem autonomia, entende? Diante da cruz. Ele assume isso. Às vezes nós temos um pouco de dificuldade, né, nesse ponto de assumir a nossa cruz. No decorrer do caminho, né, do Calvário, então nós vamos ver que tem um determinado momento em que alguém, né, Simão de Cirene, vai ajudar ele a carregar a cruz, né?
É claro que os nossos jovens enfrentam muitas dificuldades, né? Enfrentam muitas cruzes. Uma das cruzes, né, do jovem talvez seja a falta de sentido, né? A falta de sentido para a vida, né? Tanto que é muito alto o índice de suicídios, né? Também é muito alto a questão das drogas e tudo mais. Parece que a vida perde um pouco o sentido. E a razão por trás disso, né, que nós vivemos numa sociedade. Tem um pensador que eu gosto de ler e que hoje é citado muito quando fala-se no momento atual, é um pensador chamado Zygmunt Bauman. Eu até fiz um trabalho recentemente sobre ele. E ele, para dizer sobre a sociedade do tempo atual, ele chama a sociedade do tempo atual de uma sociedade líquida. O que significa isso? Que tudo hoje está passando muito rápido. Tudo passa muito rápido. As informações são muito rápidas. Tudo é feito para não durar, né? Os produtos são feitos para ser consumido e ser descartado. Essa sociedade acaba criando um mundo do descartável. Então, a própria pessoa começa a virar um produto, né? Então, as pessoas, a sociedade faz com que as pessoas se sintam também um produto. E como todos os produtos são descartáveis, né? Então as relações começam a ser relações descartáveis também. E isso levado ao extremo, como está nos dias atuais, começa a esvaziar o sentido da vida. Que sentido tem a vida? Eu sou um produto, né? E isso, então, uma das cruzes, né, que eu acho que é mais difícil de carregar é que sentido tem a vida, né? Então, eu acredito que essa é uma cruz difícil de carregar, porque quando você encontra um sentido para a vida, então, as outras realidades você consegue superar. Vamos então agora para as considerações finais do Fabrício. Como você vê essa situação como um todo, Fabrício, a partir da sua caminhada? Eu vejo assim que a cruz, ela deve ser amada, né, por nós. Quando nós assumimos qualquer responsabilidade, como já dizia o padre, né, quando nós tomamos para si algo que nos vai nos fazer evoluir, sobretudo já vem acompanhado os sofrimentos, mas também algo que nos dá sentido. Olhar para a cruz de Jesus hoje, olhar para e assumir isso, é viver na responsabilidade de filho de Deus. É saber que, mesmo diante das piores dores que vamos sofrer nessa vida, que nós já passamos e ainda vamos passar, nós vamos ver que o sentido maior da nossa vida não está aqui, né? Estamos em viver essa busca contínua, mas está na eternidade com o Senhor. Vamos então agora ver a opinião do internauta. Eu quero aproveitar aqui e acolher o Guilherme Martins, que está nos acompanhando. A Gexane também está junto conosco, a Marisabel. A Mariana Ramalho, da paróquia do Rossio, também está conosco. O Nildo, aqui da paróquia de Cajati. Acolhendo também a Karen Alves, da paróquia de Cananéia. A Mariana Ramalho, já falei aqui. A Adriane Isabel, também da paróquia do Rossio, está conosco. Olha, o setor 4 está em peso, hein, nessa live. Bem-vindos todos. Recebi aqui no WhatsApp a respeito da cruz. A pessoa está me dizendo: Padre, nunca imaginei que iria dizer isso, que hoje a minha grande cruz está na minha família, cuidando de um ente, cuidando de um parente. É pecado eu dizer que é uma cruz, mas ao mesmo tempo eu vejo muito sofrimento e acabo sendo machucada, porque é muita impaciência por parte desse meu parente. Como nós podemos ver esta situação, padre? A situação, eu não sei, eu precisaria entender direito assim. Talvez eu não consiga entender se a pessoa está cuidando de uma pessoa doente. A pessoa perguntou se cuidar de alguém é uma cruz que estamos carregando, no sentido de ver o sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente se doar por aquilo.
Cuidar, a gente tem que ser realista, por mais que a gente ame, né? Você cuidar de uma pessoa que está doente, ela traz um grau de sofrimento para a gente. Então, nesse sentido, também é claro que é uma cruz nesse sentido, né? Agora é importante acolher na fé, né? Se a gente acolhe na fé essa situação, então ela é uma cruz redentora. Agora pode ter um lado negativo, é uma cruz e a gente vê só como algo ruim, como algo que não tem sentido nenhum, né? Como um castigo, por exemplo, né? Aí não, mas se a gente olha como uma dificuldade, mas a gente está disposto a enfrentar com fé, não há problema de dizer que é uma cruz e que a gente vai enfrentar com fé isso. Muito bem. Fabrício, tem alguma consideração? Não. Tranquilo? Bem, vamos então para o segundo bloco do Fé em Partilha. Você que nos acompanha, nosso muito obrigado pela participação. Aqui o José do Espírito Santo Rosa está aqui parabenizando a live com muita fé, deixando também o nosso abraço para Helena Raquel. Está elogiando também aqui, dizendo que live mais maravilhosa. O seminarista Douglas, até mesmo os relacionamentos estão nesta direção hoje, são efêmeros. O João Carlos Moura está dizendo: feliz colocação do Padre Marcel quando se coloca as cruzes referente aos jovens com as drogas, comparando um produto descartável, assim esvaziando a vida. Aqui a Yanael está dizendo setor 4, a Karen setor 4, e a gente segue aqui com os comentários. Vamos então para o bloco 2. Bloco 2 do Fé em Partilha. A força humana, ela se esgota. Quando praticamos tudo em excesso, o cansaço vem à tona e por isso nos cabe pedir a graça de Deus para mergulharmos em sua divina misericórdia. E para que possamos, gente, conseguir nos levantar quando caímos, essa ação de Deus, ela nos apresenta as nossas faltas para sermos redimidos. Então, no segundo caso da discussão do Fé em Partilha será: Jesus cai por 3 vezes. Então, as quedas de Jesus durante a ida até o Calvário. Quem vai abrir esse bloco será o Padre Marcel, trazendo a realidade da juventude, quais são as nossas quedas, com comentário do Fabrício no ponto de vista bíblico, trazendo a situação que Jesus estava vivendo, e as considerações finais, o Padre Marcel. Você que nos acompanha, comente quais são as quedas da juventude, quais são os nossos tropeços, precisamos de força, o que precisamos hoje. Comente, Padre Marcel, por favor. Eu penso que foi a introdução aí, já falou bastante coisa. Já esclareceu bem assim as razões das quedas. É claro que a juventude tem queda, todos nós vamos tendo queda. Quando o sistema está sobrecarregado, há uma queda, né? Agora, com essa questão de todo mundo está mais em casa, na internet, então muitas vezes tem a queda de conexão, né? Porque não aguenta tanta informação. Quando há uma sobrecarga no sistema elétrico, há também uma queda, né? Uma queda de energia. Geralmente vem uma sobrecarga. Nós vivemos num mundo, então, muito competitivo, né? Que é muito exigente, e a exigência de ter, de possuir, de comprar, né? É quase... Você sabe como você hipnotiza alguém? Você hipnotiza alguém repetindo, né? Você tem que ir repetindo, e aí você faz a pessoa entrar em hipnose, né? Ou repetindo o ritmo, tal, se você quiser fazer alguém entrar ela ficar hipnotizada. E o nosso mundo hoje, ele quase hipnotiza as pessoas com a palavra compre, 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 né? Então tudo isso, essa exigência, essa competição constante, esse apelo ao comprar, para possuir, para ter, isso daí dá uma sobrecarga. E os jovens caem muitas vezes porque simplesmente não suportam.
Bem, Então é preciso, né? É preciso, então, às vezes, se desligar de tudo isso. Né? Se desligar, às vezes é preciso se desligar da internet, é preciso procurar a natureza, é preciso, sabe? Para que, então, a gente consiga recuperar a força, né? É preciso procurar ajuda no outro, tá? Mas é por aí. uma das maiores quedas da juventude também reflete em nós acreditarmos que temos capacidade e que a vida ela não é fácil, mas somos capazes de passar por cima de tudo isso. E com Jesus não foi diferente, né, Fabrício? Então nós vemos na Escritura que Jesus cai 3 vezes, né? E ali uma realidade que ele estava vivendo já tinha sido muito açoitado. Além do normal naquela época, Jesus já tinha sido muito açoitado naquele momento. Então ele vivia algo muito pesado para ele, né? Então são 3 quedas, significando também que nós, na nossa vida, nós temos essa dinâmica. Somos feitos de quedas e tropeços, mas, sobretudo, Jesus não desistiu. Ele olhou para a frente, olha, eu tenho um caminho ainda a seguir. Então, penso eu que quando Jesus cai, ele nos ensina também nas quedas, né? Nos ensina que nas quedas nós vamos aprendendo nós vamos aprendendo a ver que possamos ir um pouquinho mais frente, um pouquinho mais à frente, né? Eu lembro que quando a gente vai caminhada para Iguape, a gente percebe assim que é um passo de cada vez. Chega lá no fim da nossa caminhada lá, quando você está chegando lá em Iguape, lá no Rocio, você percebe que as suas forças já se esgotam ali, né? Mas você olha ali para a igreja, para a luz da cidade, você vê uma esperança que logo estou chegando, né? Então, na nossa vida também passamos por isso, né? De quedas e tropeços e diversas dores, mas Deus vem nos resgatar, como muitos ali, e muitas palavras ao contrário a Jesus, né? Eu sinto que toda a caminhada de Jesus até o Calvário foi carregada de muitos desejos que ele desistisse, que ele se entregasse e que ele desistisse da sua missão redentora. Bem, nós temos alguns comentários aqui. O Juan Luiz está dizendo aqui: marketing existencial. Hoje para o mundo é preciso ter para ser. Aqui o José do Espírito Santo, Rosa, está dizendo: é uma pura verdade, Padre Marcial. E está dizendo que 7 Barras está presente acompanhando a live também. Quero também acolher a Luana Armstrong da Barra do Turvo. Bem-vinda, Luana. A Maria Alice Espíndola também está junto conosco, da comunidade do Parafuso. Padre Vedinel também, da paróquia de Tariri, está também acompanhando. Bem-vindo, padre. Nós temos aqui uma mensagem que chegou para mim aqui no WhatsApp a respeito das quedas, dizendo assim: desânimo e a falta de fé em si mesmo faz eu cair sempre. Como lidar com isso no âmbito espiritual? Eu? Sim. Eu estava ouvindo o Fabrício falar, né, das quedas de Jesus. Veja, ele 100% Deus, mas ele assume 100% a humanidade. E ali, a queda dele, é claro que ele não teve queda no pecado, mas essas quedas que ele teve mostra que o ser humano ele tem a sua limitação, né? Ele cai. E daí eu entro na questão que foi apresentada, né? Que a primeira coisa é saber assim que nós somos humanos, assumir que somos humanos, assumir que somos limitados, assumir e tomar consciência disso. E como nós somos limitados, então a gente aprender dia após dia a sabedoria de Deus para saber viver dentro dessa limitação também, para se aceitar, né? Para se aceitar, para reservar momentos para descansar, né? Para reservar momentos para rezar, para reservar momentos para se encontrar com Deus, sem aquela cobrança, sem aquela, sabe, para reservar momento para descansar junto do Senhor,
mas também para ter momentos com os amigos, ter momentos de alegria, porque isso também ajuda a gente se fortalecer, né? Então tudo isso vai ajudando, vai fazendo com que a gente tenha força para superar as quedas do dia a dia, né? Principalmente a gente não pode ser orgulhoso, a gente precisa da ajuda do outro. Nós vamos então passar para o terceiro bloco. Claro, também queremos acolher aqui as pessoas que estão nos acompanhando. A Maiara da Paróquia Nossa Senhora Aparecida está mandando um abraço, pedindo a bênção, padre. Deus abençoe. A Helena Raquel, esses dias ouvindo um filme aprendi que nessa vida não importa o que você é, mas quem você aparenta ser. Triste, mas real. O Nildo Ferreira está aqui junto conosco. Eu fui 3 vezes na caminhada para Iguape. Não é fácil, mas no final é uma bênção. No ano passado eu fui de bicicleta. Queda nós temos de monte, mas nessas quedas elas realmente nos fortalecem. Vamos então para o terceiro bloco do nosso Fé em Partilha. Você que está nos acompanhando, compartilhe e também comente para que nós possamos ter este diálogo. A cruz é um lugar de redenção e purificação para a passagem. Identificar a cruz em nossa caminhada, sobretudo, é reconhecer que ali foi o lugar da passagem para que o Cristo ressuscitasse ao terceiro dia. O nosso terceiro caso para discussão será Jesus é pregado na cruz. Quem vai começar quem vai abrir este bloco será o Fabrício. Na sequência, os comentários do padre trazendo para a realidade. Você que nos acompanha, Jesus é pregado na cruz. O que passa na sua cabeça? Qual é a sua opinião a respeito disso? Irmão, por favor. Então, quando a gente vê a realidade de Jesus sendo pregado na cruz, né? Então, naquele momento, cravado em suas mãos, né? E nos seus pés os cravos e assim fixados na cruz, né? Ali na cruz o condenado ele ficava, talvez se aguentasse alguns dias, né? Então o prego seria para segurar e tentar aumentar ali o sofrimento, né? E os pregos que seguraram Jesus, né, não foram aqueles pregos de metal, ou seja lá o material que seria usado, mas sim o amor, né? Então, aquilo que segurou Jesus na cruz foi o amor. Então, o Papa João Paulo II dizia que a cruz é o sinal de amor sem limites. Então, Jesus se entregando na cruz e fazendo essa entrega à humanidade e deixando-se pregar na cruz, um sinal de humilhação, um sinal de se despojar-se totalmente de si, ele dá uma maior prova de amor para a humanidade, que é um amor sem limites. Então, quando a gente olha para a cruz e vê Jesus ali pregado, a gente imagina assim, o nosso sofrimento que nós passamos é ilisório, perto daquilo que o Senhor, o próprio Deus, se sujeitou a ser e a estar ali, carregando sobre nós as suas dores, carregando sobre ele, os seus pecados, os nossos pecados, né? Carregando sobre ele as nossas faltas, carregando sobre ele toda a condenação, né? Que pesava sobre nós. Mas quando Deus encarnado em Jesus vem à humanidade e se sujeita a isso, ele nos lava, né? Nos lava de todo pecado, né? De todas as nossas impurezas que vivemos durante a vida. A humilhação na cruz serve para nós também fazer essa reflexão de muitas vezes a nossa vida tem muitos irmãos nossos que estão sendo pregados na cruz, né? Através da fome, através da incompreensão, através de não ser acolhido, de não ser respeitado. Então isso também é uma forma de nós também não acolhermos e talvez de pregarmos os outros também na cruz. Nós temos algumas pessoas aqui comentando
a respeito de Jesus pregado na cruz. Alguns comentários também. A Andressa Feitosa está dizendo aqui a importância de descansar, entre parênteses, refletir, ao invés de desistir. Então está aí uma oportunidade de reflexão. Cumprimentando e acolhendo também a Lígia Carla, que está nos acompanhando, a Luana Armstrong e a Carol Guedes, que está acompanhando também essa live. Bem-vindas. Padre, como a igreja, como nós vemos essa questão tão forte que é Jesus pregado na cruz pelos nossos pecados, e como que nós, enquanto juventude, devemos interpretar, sobretudo trazer para o nosso coração isso. Sabe, a gente pode refletir muito sobre a cruz de Jesus, sobre esse ser crucificado, né, e também trazer e refletir muito para nós hoje. Mas eu queria destacar, assim, sabe, eu queria destacar 2 pontos que a cruz mostra, né, que esse ser pregado na cruz mostra. Primeiro, um Jesus muito forte, sabe? Ele é forte para suportar a dor, né? Às vezes, qualquer situação de dor, a gente já fica desesperado, né? Você sabe que o povo antigo, né? O povo antigo era mais resistente à dor, né? Vivia em situação muito mais de sofrimento, e então sabia suportar muito mais a dor. Nós somos um pouco mole para suportar a dor, né? Tem mais dificuldade para enfrentar a dor. Então, eu vejo que Jesus é muito forte, ele é muito forte. Então, ele nos aproximar de Jesus e pedir também para ele, né, essa força é muito importante, porque o cristão é forte, né? Ele é chamado a ser forte para suportar a dor, aprender a suportar o sofrimento, né? E ao mesmo tempo que Jesus é forte, Jesus, ele recusa-se usar da violência. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Ele é manso. Até fala de Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Então ele tem mansidão e humildade. Ele é forte de um lado e tem a mansidão do outro lado. Porque ele sendo Deus, né, no Evangelho de Mateus coloca que ele teria 12 legiões de anjos à disposição. Na verdade, é um modo de falar, teria muito mais, porque ele é Deus, né? Mas ele se recusa a devolver a violência. Eu acho que para nós hoje é isso. Como cristão, nós somos chamados a pedir a força de Deus, a nos fortalecer, né, a ser fortes. Temos que ser fortes. E ao mesmo tempo fortes, nós temos que aprender a enfrentar a violência sem ser violentos. Esse é um grande desafio para nós. Ser mansos e humildes como nosso Salvador. Bem, nós temos aqui um comentário, a Eliane Paula, muito obrigado pela sua interatividade, Eliane, dizendo aqui: eu tive a experiência na doença, tive um encontro com Jesus e pude sentir o amor de Deus, mesmo na dor, podemos sentir paz. Fabrício, você poderia dar suas considerações finais? Sim, acho que viver essa, como o padre disse, né, a questão do povo mais antigo, ele tinha uma resistência à dor, né, fazia as coisas e enfrentava mesmo, né. Então antigamente até o mentiolate ardia, né, agora não arde mais. Até antigamente a gente ralava caía na rua, chegava em casa, a mãe passava álcool e ardia muito, né? Hoje não arde mais. Minha mãe passava sal. Acostumou da dor, ué. Né? O povo não quer. Então eu penso assim que nós estamos vivendo uma sociedade em que o sujeito foge da dor, né, e busca o prazer. Essa é a lei natural do ser humano. Mas nós esquecemos o sacrifício, né? Então, hoje em dia não tem mais o mentiolate que arde, né? E nos ensina, olha, para você superar isso, às vezes vai ter que limpar, isso vai doer, mas vai ser para cura, né? Então, muitas dores na nossa vida que vem é para nos curar, né? Então, a gente tem que assumir a nossa dor como uma forma de cura para nós.
Aqui, antes de finalizar o bloco 3, eu recebi uma mensagem anônima, querendo também, eu quero saudar e acolher. Dona Miriam também está junto conosco acompanhando, e a Sueli também acabou de entrar aqui na nossa live. Sejam bem-vindas. Muito obrigado pela companhia. Ainda sobre a questão da crucificação de Jesus, em que Jesus é pregado na cruz. Nós temos uma mensagem aqui, deixa eu ler aqui. Jesus não foi crucificado sozinho. 2 ladrões ocuparam cruzes, uma de cada lado. Mas um deles, evidentemente, mudou de opinião. Aí, aqui entre aspas, um dos malfeitores crucificaram, blasfemavam contra ele, dizendo: não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro respondeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E Dimas acrescentou, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui a pessoa em cima dessa passagem de João 19, capítulo 19, da crucificação de Jesus, faz a seguinte afirmação e pergunta: apesar da história criminosa deste homem, no caso o ladrão que estava sendo crucificado com Jesus, ele se tornou um bom modelo. Ele se arrependeu, mas acusado por sua consciência, ele mudou e começou a defender o Senhor. É frequentemente difícil mudar, duro de admitir que estamos errados. E muitas vezes é mais fácil nós continuarmos nos velhos hábitos e ser levado pela maré. Este ladrão mudou de direção e começou a nadar contra a corrente. Alguns que escrevem este acontecimento diz numa fala que a afirmação que Dimas, o bom ladrão, fez, ele não roubou a salvação nos últimos instantes? E a pergunta vem: a misericórdia de Deus nos alcança até quando estamos condenados em nossas cruzes? A exemplo de Dimas. Eu acho que assim, a exemplo desse, podemos dizer assim, o bom ladrão, né? É que sempre ainda há tempo de tomarmos uma decisão na nossa vida e mudarmos de direção. Sempre há uma oportunidade. Deus nos dá todos os dias uma oportunidade de sermos melhores, pessoas melhores. Não melhores do que os outros, mas sim melhores para os outros, né? Então, na provocação, né, como diz o ditado, esse bom ladrão, na provocação, ele conseguiu a salvação. E possamos nós todos os dias reconhecer, ter essa coragem desse ladrão e dizer: olha, eu errei, mas eu preciso voltar. Padre, o senhor poderia complementar essa ação misericordiosa que Deus tem para conosco, apesar dos nossos momentos de fraqueza e fragilidade? A grande dificuldade é o reconhecimento, né? O reconhecimento. O outro, na verdade, assim, ele queria continuar na vida dele, ele queria salvar a pele dele, né? Por isso que ele estava desafiando o Senhor. Tira, não és Deus, sai dessa cruz, né? E salva a ti mesmo e a nós também. Quer dizer, mas ele estava querendo retornar à vida dele, na verdade, né? Ele não conseguia reconhecer a vida. Já o outro, né, ele percebia que precisava mudar, entende? Ele precisava de uma mudança. Então, sempre o Senhor quer salvar a todos, inclusive esse que negou ele, né, que tentou ele deu a vida por ele também, né? Deu a vida por ele. Mas o problema é que ele mesmo se fechou a isso, né?
Bem, encerrando aqui o bloco 3, vamos para o último bloco, o bloco 4, para que nós possamos encerrar a live, acolhendo a todos que estão nos acompanhando. Aqui o nosso muito obrigado pela sua interatividade de fé. O Gustavo Gomes, que também acabou de entrar aqui na live, seja bem-vindo, meu querido. O bloco 4, nós sabemos que a fé cristã ela está ligada ao sepulcro vazio e a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem. É fundamental estarmos atentos neste momento tão forte para a igreja, sobretudo para o nosso coração. E o quarto caso da discussão será a ressurreição de Jesus. Quem vai abrir esse bloco será o Padre Marcel, com os comentários do Fabrício e as considerações finais do Padre. Você que nos acompanha, quando a gente fala ressurreição, o que passa no seu coração? Comente aqui, e se alguma palavra do Padre ou do Fabrício te fazer refletir alguma dúvida ou alguma questão que você está vivendo, comente ou mande mensagem. Padre, por favor. A Páscoa é a maior festa, né, cristã, justamente por conta da ressurreição. Nunca na história humana aconteceu algo que aconteceu com Jesus. Que os discípulos depois, quando eles tomaram verdadeiramente consciência disso, eles diziam: pode me matar, mas eu não posso negar que aconteceu algo extraordinário. Este homem que chamaram Jesus, que nós conhecemos ele morreu e ele voltou à vida. Ele voltou à vida, mas não voltou de qualquer maneira, ele voltou com um corpo glorioso. Né? E isso é espetacular. A ressurreição do Senhor foi algo espetacular. E é nessa força da ressurreição que a gente vem, que a igreja vem até os dias de hoje. Então, para nós meditamos a cruz do Senhor, mas nós somos convidados, né, na força do Espírito que Ele mesmo nos doou, nos dias de hoje, a fazer a experiência da ressurreição, a fazer a experiência que Ele se faz presente conosco, e que essa presença dEle é uma presença vibrante, é uma presença que nos dá vida, que nos preenche, que nos faz sentir, que nos faz entrar em contato com o sentido maior da existência. Né, que nos dá a esperança para esta vida, mas nos dá esperança para além desta vida. A palavra ressurreição é levantar-se. Né? Então, a força da ressurreição nos levanta, nos coloca para cima, né? Faz vibrar a nossa vida. Então, e é por isso que a gente tem que se aproximar do Senhor, né, e pedir mesmo a graça de sentir a força da ressurreição. Porque quando nós, então, experimentamos a força da ressurreição nos dias de hoje, a gente é capaz de vencer, de superar qualquer desafio que vai aparecendo nessa vida. E o Senhor está conosco, e é possível fazer essa experiência da ressurreição ainda hoje. Fabrício? Eu penso que a ressurreição é a nossa grande esperança, né? E todas as vezes que a gente vemos no Evangelho que Jesus se encontra com uma realidade de morte, a gente percebe que Jesus, quando encontra essa realidade, ele dá a vitória, né? A ressurreição, né? Todas as vezes que ele encontrou-se com alguém que estava morto, ele voltou à vida, né? Então, eu penso que a ressurreição para nós é a maior esperança que nós temos, porque saberemos que no dia em que Jesus voltar, todos nós viveremos num só coração, e num lugar onde estaremos todos juntos, né? Então, e a nossa vida aí não cai num vazio. Porque se a gente pensa que a nossa vida, talvez a gente corre o risco de pensar, principalmente os jovens, né, e também tantas outras pessoas, que vivem uma vida sem sentido e talvez buscam nesta vida a alegria eterna, a alegria plena. Talvez em meio às dificuldades não se enxerga. Então a ressurreição para nós cristãos nos dá que aqui passaremos muitos momentos felizes, mas nada de se comparar àquilo que viveremos na ressurreição e na pátria definitiva.
Bem, antes de passar as considerações finais para o padre, daqui a pouquinho encerrando a nossa live, eu quero cumprimentar e acolher a dona Lindalva, da paróquia de Pariquera, está nos acompanhando. Bem-vinda, dona Lindalva. Ao José Orlando aqui da paróquia, bem-vindo, irmão. A Romilda também está junto conosco, seja bem-vinda, Romilda. O Igor Henrique também do grupo. A Beatriz Silva, da paróquia de Jacupiranga, também está nos acompanhando. Gente, muito obrigado pela sua interatividade de fé. Muitas são as mensagens por comentário. Aqui o Nildo dizendo: eu passei por um momento em que não foi fácil, mas todas as vezes que eu olhava para a cruz, ali eu sentia que a minha dor era pequena perto da dor de Jesus. Olha que bonito testemunho. Aqui o João Moura diz: foi na solidão sua maior dor, suor e sangue, angústia e amor. A Eliane Paula diz aqui nos comentários que a ressurreição de Jesus para ela traz uma certeza muito grande no coração de vitória na vida, de vitória na morte, sobre a morte, e ela se sente muito forte na oração, e ela acredita que Jesus sempre está com ela. A Beatriz Silva está aqui dizendo: oi, meus queridos, Deus abençoe. O José do Espírito Santo também vem dizendo: nós cremos na ressurreição e na vida eterna. E aqui eu recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo: eu estava explicando para a minha irmã, que é criança, sobre a ressurreição de Jesus, que não é a Páscoa não é o ovo de Páscoa, que Jesus ressuscitou e ele está no meio de nós. E a minha irmã, ela me perguntou: Jesus está no meio de nós? Como que ele está no meio de nós? Ela não soube responder para a irmã. É uma jovem do UFC que mandou essa mensagem, e ela pergunta: padre, como eu explico para a minha irmã e para uma criança que sim, ele está no meio de nós? Não é fácil. Aqui tem um dado de fé, né? Tem um dado de fé. E a fé, de repente, para uma criança compreender algumas coisas, que as crianças compreendem algo mais que elas percebem mesmo, né? Mas dá para comparar, por exemplo, ao ar, né? Você vê o ar? Não vejo. Mas você sente o ar? Não. Claro, sinto, né? Então Deus, a ressurreição do Senhor muitas vezes não é visível aos nossos olhos, mas no entanto a gente sente isso. Quando a gente vai compreendendo, quando a gente vai fazendo a experiência, mesmo a experiência da graça do Espírito Santo que Deus derramou no nosso coração, né? Quando a gente faz a experiência da Santa Ceia, né, da Eucaristia, a gente vai percebendo a força do Senhor. Então, o Senhor está no nosso meio, o ressuscitado está no nosso meio. Ele não é mais visível como foi para os apóstolos, mas se a gente tem fé, a gente pode sentir. Você vê o ar? Não vejo. Mas você sente o ar? Sim, eu sinto. Você vê a eletricidade? Não vejo. Mas se você pegar numa tomada, você vai sentir o choque, né? Então é um dado de fé. É preciso assim explicar dessa maneira, porque com o tempo ela vai ter oportunidade, quando chegar na época certa, vai ter oportunidade de compreender com mais profundidade. Bem, nós temos algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, acolhendo a Maria do Carmo Pedroso, está junto conosco, o seminarista Ricardo de Sete Barras também está junto conosco. Sejam bem-vindos. É uma pena, nós vamos então encerrando essa live, agradecendo de modo especial a você que esteve conosco. Nosso muito obrigado pela companhia. Aqui, ó, padre, a dona Lindalva, ela respondeu assim: eu explico com açúcar e água. A gente não vê, mas sente o docinho. Então tá aí para você que mandou essa mensagem. É uma maneira também de estar catequizando. Antes do padre encerrar com a oração final, dando a bênção para nós, eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje, Eduardo Zapotoski, coordenador do grupo de jovens UFC, membro do Ministério de Música Ângelos. Também gostaria de compartilhar, nós estávamos passando o som
ontem e alguns jovens estavam com a gente, que a gente estava fazendo um teste, eles estavam dizendo o quão a Santa Missa está fazendo falta, a Eucaristia, de estar participando na igreja. A gente reforça o convite. Participe das celebrações pela página do Facebook da Paróquia de Cajati, faça sua comunhão espiritual e sobretudo, compartilhe. Viva esse momento difícil que estamos vivendo, mas Deus está conosco. Quero agradecer imensamente, Fabrício. Muito, muito obrigado pela sua participação. Sempre está disposto para evangelizar, sempre está à disposição do grupo de jovens UFC. Já estivemos juntos em retiros, padre, já estivemos juntos em encontros, e eu tenho certeza que foi muito válido a sua partilha aqui hoje junto conosco. Padre, também muito obrigado pela sua participação, de estar trazendo essa palavra de conforto nesse encontro que fazemos virtualmente. E queremos agradecer de modo especial a você pela sua interatividade, pela sua companhia, pela sua fidelidade de estar aqui hoje conosco, sem sair, comentando, divulgando, e que tenhamos uma excelente Semana Santa. Então, também antes da oração e da bênção final, nós queremos divulgar, né, padre, a programação da Semana Santa aqui na paróquia. Então você pode estar amanhã, na quinta-feira, às 20 horas, tem a Paróquia Santo Antônio de Cajati está no ar para a celebração, né, padre? Amanhã? Isso. Celebração, então, às 20 horas. Na sexta-feira, gente, às 15 horas, 3 horas da tarde, celebração da Paixão do Senhor. Então, nós contamos com a sua companhia, participe. E às 19 horas vamos estar com a Via Sacra. No sábado, às 20 horas, teremos a Vigília Pascal. Então, jovens, sábado nós não teremos o UFC Live, nós antecipamos para hoje, para que juntos possamos estar participando da transmissão ao vivo da Vigília Pascal às 20 horas. E no domingo de Páscoa, às 7 horas da manhã, nós nos encontramos na página também da Paróquia Santo Antônio de Cajati para a celebração de Páscoa. A você que é jovem do UFC, nosso muito obrigado. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Uma boa semana, uma boa Semana Santa e uma ótima Páscoa. Antes do padre dar a bênção e fazer uma oração final, vamos cantar, Eduardo? Oh, minha alma, retorna a tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma, retorna a tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me educar, me ensinar, me acalmar, me formar, me amar. Foi uma alegria estar com vocês nesse momento, nessa live. Também refletindo sobre a Semana Santa. Foi muito bom encontrar também o Fabrício. Faz tempo que eu conheço o Fabrício. Na época ainda ele era bem mais jovem, hein, Fabrício? Tava olhando para você. Tinha cabelo ainda, né, padre? Então você tá parecendo um Frei, rapaz, que assim, com essa barbinha ainda, com as sombras, eu falei assim, parece um Frei. Então, eu assumi minha careca, viu, padre? Então,
É uma alegria encontrar também o Fabrício, alegria Alegria, encontrar vocês. alegria mesmo. E refletir também, tá bom? Então vamos pedir a bênção de Deus, né, para que você possa viver bem esse tríduo pascal e esse momento também da Páscoa do Senhor. Também por esse momento que nós vivemos, né, no mundo. É um momento difícil, nunca pensado, né? Quem que de nós poderíamos pensar algo disso, né? Então, como vamos encerrar agora, vamos rezar uma Ave Maria juntos, depois eu peço a bênção de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no no meio de nós. Sobre todos vós que participaram dessa live, a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado pela interatividade. Eduardo, eu volto com você aqui rapidinho. Nós não podemos esquecer de uma coisa, além de dar alguns avisos rapidinho. Nós vamos estar então na nossa próxima live, será então no dia 18 de abril, e a gente vai avisando para que nós possamos estar juntos nesse momento de encontro, mesmo que seja virtual. Amanhã nós temos um membro muito especial do UFC, que estará fazendo aniversário também durante essa semana, que é o Igor Henrique, membro também do Ministério de Música Ângelos. Igor, que Deus abençoe. Igor, vou ter a oportunidade de ser padrinho de crisma dele. Então vamos cantar parabéns para ele, Eduardo? Ele está aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe você com muitas bênçãos e graças. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Jesus lá no céu abençoe a ti, que no próximo ano você esteja aqui. Parabéns, meu querido! E agora, uma invasão na nossa live do setor Juventude, seminarista Douglas. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Eduardo ao quadrado. Ô, Fabrício, Deus abençoe, meu. Tá jantando, Fabrício? Não, tô comendo brigadeiro, rapaz. Olha só, cadê a partilha aí entre nós? Olha, gente, aqui, ó. o nosso muito obrigado, você que nos acompanhou. Muito, muito, muito obrigado novamente. Eduardo, vamos cantar? E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada do mar. Por mais que me falem, não